Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje é o nosso dia 27, derrotando a tentação. Vou mandar aqui essa live para algumas pessoas. Vamos aguardar e vamos em frente. Vamos aguardar o pessoal chegar. Enquanto isso, a gente vai fazendo a revisão de ontem. Ontem nós vimos crescendo por meio da tentação. A oportunidade de escolhermos pelo bem e o que é correto nas nossas tentações. Então, as tentações, elas sempre são oportunidades que se apresentam para a gente fazer uma escolha. As qualidades do caráter de Cristo. Então, como a gente aplica o caráter de Cristo nos momentos que as tentações se apresentam a gente. Como a tentação se manifesta, primeiro vem o desejo, depois vem a dúvida. O primeiro desejo, aquela vontadezinha, será? Aquele pensamento. Aí vem aquela dúvida. Mas talvez isso não seja tão errado. Aí a gente começa já aí. Depois vem o engano. Você fala assim, quer saber? Nem é tão errado assim. E depois a desobediência. Você vai lá e age e faz aquilo que não deveria fazer, porque em algum momento aquilo vai se voltar contra você. Não é que é uma coisa assim, castigo, mas é uma causa e consequência, não uma causa positiva para a sua vida. Como superamos as tentações, os padrões limitantes, os gatilhos que fazem com que algumas tentações acabem dominando mais a gente. E lembrar de pedir ajuda a Deus. Sempre lembrar de pedir ajuda a Deus. Então, hoje nós veremos derrotando a tentação. Sempre há uma saída. As tentações, às vezes, podem parecer irresistíveis, impossíveis de se reprimir. Mas isso é uma mentira. Deus prometeu jamais permitir que algo de fora prevaleça sobre o que ele colocou dentro de você. Então olha que interessante, mas por que é uma mentira, né? Tá cheio de tentação no mundo, mas a verdade é que existe uma promessa de Deus onde nós somos mais fortes do que todos os nossos desafios e de todas as nossas tentações. Temos que lembrar que nós temos a centelha de Deus dentro de nós. Então a partir do momento que a gente começa a acessar essa força, a gente vai começando a manifestar ela. E isso só acontece quando a gente se permite se libertar das camadas que bloqueiam a nossa força. São as camadas do ego, os orgulhos, os egoísmos e por aí vai. Então, entretanto, você também deve fazer a sua parte, que é justamente isso, que é você fazer o seu esforço pessoal. Reza lá, fala, Deus do céu, pelo amor de Deus, me dá força, me dá coragem, me dá ânimo, mas faça a sua parte. Então, hoje nós vamos ver 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Então, é a nossa parte. Primeiro fundamento bíblico para derrotar a tentação. Redirecione a sua atenção para outra coisa. Em parte alguma da Bíblia, há instrução sobre como resistir à tentação. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar a nossa atenção, pois resistir só aumenta a concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Então é meio que aquela coisa assim, meu Deus, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Parece que quanto mais você fala para você que você não pode fazer aquilo, mais vontade você vai ter de fazer aquilo. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, aqui, eu até coloquei um exemplo bem bobo, mas que é o mais clássico. Não pense num elefante verde. O que é a primeira coisa que você vai fazer? É pensar no elefante verde. Então, a gente tem que lembrar que não é resistir. Resistir, você está colocando muito foco naquilo. É você redirecionar a sua atenção para outra coisa. Bom dia, Mi, tudo bem? Como a tentação começa no pensamento, no desejo, não combata o pensamento em si. Apenas mude o canal da sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Então, quando vier os quatro fundamentos para derrotar a tentação, redirecionar a sua atenção para outra coisa. Então, quando começar a vir aquele pensamento, aquele desejo, aquela vontade de você ir se desviar dos seus propósitos, seus objetivos, você tem que redirecionar a sua atenção. Muitas vezes resistir vai fazer com que você só coloque mais foco naquilo.
A batalha contra o mal, ela é ganha ou perdida na mente. É aquela história, né? Cabeça vazia, moradia do... E aí que também coloquei, ó, o que prende a sua atenção também aprisiona você. E eu lembrei muito da questão de qual Deus você serve. Qual Deus que a gente serve quando a gente está no nosso dia a dia, cedendo, procrastinando, deixando de olhar as coisas que a gente tem que olhar, deixando de fazer as coisas que a gente tem que fazer, só preocupado com as questões imediatas do dia a dia. Então a tentação começa capturando a sua atenção. E o que prende a atenção desperta as suas emoções. Então começa assim, primeiro começa a sua atenção, depois começa a sua emoção, aí depois o que acontece? As emoções, por sua vez, estimulam o seu comportamento. E aí você age de acordo com o que sente. Então o que no começo era só uma curiosidade, o que era só uma sementinha, torna-se agora parte de quem você é. E aí a questão é, qual é a qualidade disso? O que isso está te tornando? Então, quanto você mais se concentra em não querer algo, com mais força isso vai te envolver na sua teia. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Olha que interessante. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com bons pensamentos. Então, assim, é meio óbvio, né? A mente, ela é um organismo autônomo, de alta performance. Ela tá sempre funcionando. A mente é o computador do nosso corpo, gente. Pensa, pra gente respirar, pra gente caminhar, pra gente conversar, pra gente ter todos os processos metabólicos da alimentação, da hidratação, pro corpo, as células se multiplicarem, pra gente viver anos e anos e anos, fazer tudo que a gente faz. É tudo controlado pelo computador da mente. Então, imagina a potência que a mente tem para coordenar, ser a placa-mãe aqui, que coordena todos esses processos. E aí, o que a gente faz? A gente não faz nada. A gente não alimenta a mente, a gente não educa a mente. Então, sabe o que vira? Um carro desgovernado. A mente sem educação, ela vira um carro desgovernado. Porque ela não tem critérios. Ela não tem critérios, ela não tem uma linha de direção. E aí fica uma coisa aleatória. Quando você vê as coisas... Só que a mente, ela foi alimentada na sua primeira infância, na sua segunda infância. Ela é alimentada indiretamente pelas informações do meio, pelas crenças que a gente construiu nos programas que a gente construiu na nossa infância. E aí o que a gente faz? Nada. Aquilo vai começando a gerar, sabe o quê? Coisas que vão crescendo aleatoriamente, como numa teoria do caos, que você não administrou, você não organizou a sua mente. E aí o que você faz? Deixa solta. Deixa solta. Aí vem, ó, aquela vozinha lá, fala, isso nem é tanto assim. Mas por quê? Você nem está acostumada a pensar o que é certo e errado, nem está acostumada a ter disciplina. Então, olha a importância da gente se educar. Ele fala aqui, ó, você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. Então, a importância da gente se nutrir de coisas boas, se nutrir de coisas boas. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, aqui, olha, os nossos programas, até coloquei aqui, ó, os nossos programas mentais e programas celulares. A gente faz muito isso nas consultas terapêuticas, o Theta Healing faz muito isso, que você faz... É como se tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente vibra num campo. Como se fosse uma casca em volta de todo o nosso ser, só que de energia. E aquilo vira um programa mesmo, ligado à sua personalidade, à sua identidade, aos seus padrões de comportamento. Tanto que, às vezes, é muito comum a gente ver que existe um apego à dor. Existe um apego ao sofrimento, existe um apego a padrões limitantes, porque aquilo está tão incrustado em você que você simplesmente não consegue se acreditar ou se perceber quem que você é sem aquilo, de tanto que aquilo já faz parte de você. Então tem que tomar muito cuidado. A gente só consegue derrotar isso colocando coisas boas. Então é como assim, eu vou preenchendo com outras coisas, eu vou preenchendo com outras coisas, eu vou preenchendo e aí vai fazendo a mudança. Então seja criterioso e seletivo. Escolha cuidadosamente em que pensar.
Sejamos o exemplo de Paulo, que diz: mantemos cativo todo pensamento e, dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso exige uma vida inteira de prática. É aquela história, até pus aqui, né? Olha só. A tentação é a mesma questão do problema. A gente tem aqui o problema ou a tentação maior que a gente. Mas nós somos capazes de sermos assim. A tentação é menor que a gente. E aí a gente tem que se permitir passar por esse processo de se educar. Então, segundo fundamento, o primeiro fundamento bíblico, então, é redirecionar a sua atenção para outra coisa. Por isso que a gente tem que sempre se permitir se alimentar de informações, de coisas novas. Segundo fundamento bíblico para derrotar a tentação: revele a sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Ou seja, busque uma pessoa com quem você possa abertamente compartilhar a sua luta, compartilhar a sua situação, o seu momento. E até pus aqui uma sugestão: busque uma pessoa discreta, uma pessoa que você percebe, principalmente que você percebe que não fala mal dos outros, que é uma pessoa madura. Porque se a pessoa fofoqueira da paróquia, gente, você vai contar seu segredo para ela, a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai contar para alguém. Então tem que ter muito cuidado, certo? Então, pensa, faz uma análise. Quem seria a pessoa? Faz a sua oração, pede para o seu coração iluminar. Quem seria a pessoa para quem você vai abrir o seu coração, para quem você vai compartilhar a sua dor, o seu sofrimento, o seu momento, a sua fraqueza. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cair, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício ou uma tentação, está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa, você precisa de ajuda. Ou alguém que te incentive. Então busque alguém que te incentive, que possa te dar um bom conselho no seu momento de dificuldade, e alguém que ajude você a se responsabilizar pelos seus atos. Ou seja, aquela pessoa que você vai conversar, a pessoa fala assim: mas olha, você vai colocar a culpa no mundo, a culpa nos outros, a culpa na vida, aí a pessoa vai te chamar para si, vai falar assim: olha, mas você já parou para pensar que talvez se você mudasse a sua maneira de perceber, de enxergar tal coisa, a sua postura em relação a tal situação poderia ser melhor para você? Então a pessoa também te traz aí para um momento de lucidez. Então, expor os sentimentos é o início da nossa cura. E às vezes a gente não tem um amigo, uma pessoa discreta, madura, próxima a gente para se abrir, a gente procura uma ajuda profissional. Então, os problemas, eles crescem na escuridão e eles retrocedem quando expostos à luz. E aí ele fala aqui: quando expostos à luz da verdade. O que é a luz da verdade? É a palavra de Deus. Aí eu me lembrei demais, eu falei: olha como as coisas vão se complementando. A palavra de Deus. As enfermidades têm a medida dos segredos. Ou seja, primeiro fundamento, vamos repassar aqui. Primeiro fundamento para a gente derrotar a tentação: substituir, redirecionar a nossa atenção para uma outra coisa. Segundo fundamento para a gente derrotar a tentação: revelar a sua luta a um amigo espiritual, um grupo de apoio, pessoas próximas. Não tem como não lembrar do Alcoólicos Anônimos, que é aquele grupo de que as pessoas se ajudam, vão lá e falam das suas dificuldades e compartilham. E a gente lembrar, gente, é muito comum a gente achar que a vida das pessoas é perfeita, que a vida das pessoas é maravilhosa, que ninguém tem dúvida, que ninguém tem medo, que ninguém tem preocupação. Mas a verdade é que todo mundo tem algum nível. A gente pode achar que não. Muitas vezes as pessoas que a gente acha que menos tem até muito mais do que a gente imagina. Sabe? Porque as questões existenciais, elas acabam vindo fervilhar na nossa psique de tempos em tempos. E então a gente precisa conversar. Muitas vezes é uma oportunidade de a gente perceber que a gente não está sozinho nas nossas dúvidas. A gente não está sozinho nos nossos medos, nas nossas dores. Então é muito bacana a gente poder fazer esse compartilhar. Terceiro fundamento para derrotar a tentação: combata as forças do mal. Paulo dizia: revista-se da salvação como o seu capacete e tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus, que é a vida eterna, e render-se. Então, o que é isso?
conjunto de princípios e valores que vão regendo as nossas escolhas no nosso dia a dia. É uma coisa fantasiosa? Não, é simplesmente a gente lembrar o que é aceitar a salvação de Deus. O que é aceitar a vida eterna e render-se a Deus. É a gente lembrar nos nossos momentos de mais dificuldade que a vida é um jogo de longo prazo, que a existência é muito maior do que esses momentos que a gente está vivendo nesse momento presente. Aqui a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas eu vou retomar aqui quando eu falei, é o meu primeiro momento que eu tive na minha vida, uma situação muito difícil, que eu estava lá, eu não conseguia encontrar um caminho, encontrar uma solução. Eu lembro assim, a roupa que eu estava, onde que eu estava, os pensamentos que estavam vindo na minha cabeça, e eu lembro que eu falei assim, quer saber? Eu vou entregar para Deus. E eu abaixei minha cabeça e eu falei, Deus, eu vou entregar meu problema para você. Tá aqui, resolve. Desse jeito, resolve. Claro que eu fui fazendo a minha parte. Mas teve um momento onde eu peguei e falei, chega, não adianta eu querer controlar. Entendeu? Então é mais ou menos a gente ter essa visão. Revista-se da salvação como um capacete e tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o primeiro passo, aceitar a salvação de Deus, que é esse conceito de entender que existe uma força maior, que a vida é muito mais. E permitir que em alguns momentos a gente tem que simplesmente entregar as nossas dores. Vai resolver o problema, sofrer? Não. Então entrega. Ah, você quer, mas eu preciso sofrer, porque parece que se não sofrer eu não amo a pessoa. Tá bom, então, mas entrega um pouco dessa angústia para Deus. Você não precisa sofrer tanto, entendeu? Então a gente tem que lembrar disso. Isso que eu falei é muito sério, é muito comum, principalmente questão de luto. A pessoa não quer se desfazer da dor, porque senão parece que está desonrando a pessoa que se foi, gente. A gente tem que entender que a melhor forma que a gente tem de fazer, viver um luto é orar todo santo dia para a pessoa que se foi. É a melhor maneira da gente lidar com o luto. Quando aceitamos a salvação, dizemos sim a Cristo. E o capacete da salvação é justamente a nossa mente protegida por Deus. Então ele fala aqui, olha, antes ele falava aqui que a mente é o órgão mais sensível do espírito. Porque a mente, como eu estava falando no início aqui, a mente, ela é o computador que rege todo o nosso corpo. Só para a gente ter uma ideia, de 1/4 a 1/3 de toda a energia que a gente gasta em um dia é o nosso cérebro que consome para poder fazer a manutenção dos processos. Então você imagina, ela age por processos, como um computador, por programas. Só que se você não alimentar, se você não fizer um upgrade, né, um update, a gente não faz atualização do software do computador de tempos em tempos, só que a gente esquece de fazer a atualização do software da mente. E aí, se a gente não faz essa atualização de tempos em tempos, ela vai virando um carro desgovernado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, então é uma coisa assim que eu tenho que agora ficar rezando o tempo inteiro, pensando em Cristo o tempo inteiro. Não somente, mas também. Mas a questão é a seguinte, você tem que renovar, lembra? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, tá? Pela renovação da mente. Então não é nada abstrato. O capacete da salvação nada mais é que você manter a sua mente lúcida. E nada melhor do que a palavra de Deus, que tem um conjunto de princípios e valores, de ética, de moral, de conduta, positivo e possibilitador, que vem para ensinar a gente a caminhar rumo à vida eterna, que é o quê? É o crescimento e a expansão do ser humano. Ah, mas por quê? Porque você faz parte da obra de Deus, você é um princípio inteligente evoluído, então você precisa educar esse princípio inteligente evoluído. Porque a gente tem que se educar para que a gente possa educar as próximas gerações, e existe todo um contexto que vem lá desde o Homem das Cavernas até o plano de regeneração, que a gente faz parte. Olha como a gente é especial, olha como você é especial. E a gente não para pensar nisso, que é o desenvolvimento de toda a existência. Que mais? Aí, olha só, eu coloquei aqui que a gente está fortalecendo essa parte do capacete da salvação nessas lives. Principalmente nas dinâmicas, que a gente faz um processo meditativo, onde a gente acessa. Quem aqui já sentiu, e quem estiver assistindo gravado, pode escrever e me conta. Quem aqui já sentiu uma renovação de pensamentos, uma renovação de ideias, né? Ai, Michele, fiz isto com o luto que estou vivendo, esta dor que somente a oração está ajudando-me. Ai, meus sentimentos. A Michele perdeu uma parente muito próxima, muito amada, bem recentemente. E você sabe que você pode contar comigo, né?
Eu tô torcendo por você e eu fico muito feliz, meu coração fica muito feliz de ver o quanto você tá sendo, assim, batalhadora de passar por essa situação de cabeça erguida, assim, com o coração em Deus. Eu tenho certeza que Deus tá olhando por você, parabéns. Tá? Eu tenho certeza absoluta. É o tempo, a gente tem que entender também que são os processos, a gente precisa viver isso, a gente precisa ter os aprendizados, ter os entendimentos da vida, mas eu tenho certeza que você está sendo muito honrada. E a sua mãezinha que se foi também está sendo muito honrada lá no céu. E a gente sabe que ela merecia esse descanso, que Deus acolha nos seus braços, quando a gente, igual nas meditações, que Jesus a abrace. Agora ela está com Jesus. Graças a Deus. Mas você sabe que você pode contar comigo, já te falei isso. Aí, a Michelle, eu já estou sentindo a renovação. Demais, é uma loucura. Eu percebi, sabe algumas coisas? Vou fazer até em termos de depoimento. Eu percebi assim, a maneira como eu enxergo algumas pessoas, eu olho algumas pessoas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais... Pessoas até estranhas, assim, com mais admiração, sabe? Você começa a olhar mais as qualidades do que os defeitos. Eu tenho percebido mais confiança em relação a mim mesmo. Questão de autoestima mesmo, gente. Conhecereis a verdade e a verdade a libertará, sabe? Então eu tenho sentido mais confiança e fico muito feliz que a gente ainda tem aí bastante tempo, quase 2 semanas. 2 semanas amanhã vai fazer, ainda que a gente vai ter de live. Bom, segundo passo. Então o primeiro passo é a gente aceitar a salvação de Deus. Segundo passo, usar a palavra de Deus. Porque ele fala aqui, ó, Paulo fala, revista-se da salvação como seu capacete, ou seja, todos os conceitos, olha que interessante que tá vindo aqui para mim agora, que eu tinha esquecido de falar, todos os conceitos e princípios de Deus e de Jesus, eles vêm blindar a nossa mente. O que o capacete faz? Ele protege a nossa cabeça, né? Vai andar de moto, de bicicleta, você põe um capacete, de carro de corrida, para proteger. Então o capacete da salvação é você literalmente blindar a sua mente. Fala assim, ih, amigão, esse pensamento aqui, a gente tá na parte da tentação, lembra? Esse pensamento aqui, nem adianta. Nem adianta querer vir que aqui não vai fazer morada. Ontem nós vimos, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Olha só que interessante. Então a gente tem essa capacidade. E às vezes a gente não tá com a autoestima em dia. Não tá com a autoestima em dia, a gente acha o quê? Eu não vou conseguir. É mais forte do que eu. Não é. Não é. Quando a gente começa a se educar em Deus, a gente começa a se fortalecer. E você vê que essas palhaçadas todas, essas papagaiadas todas, não são mais fortes que a gente, porque nós somos maiores, ó. Olha só. Lembra aqui? O problema e a gente. Só que nós somos assim, na verdade, ó. O problema e a gente. Nós somos desse tamanho. Até mais, né? Na verdade, isso aqui é só uma representação. Então, vamos lá. Usar a palavra de Deus. Como assim, gente? Quando Jesus foi tentado no deserto, eu não gosto de falar o nome, a gente sabe quem é muito bem, o oponente lá das forças do mal, ele simplesmente citava as escrituras. Então, as forças do mal, você tá com sede, você tá com fome. E ele lá rezando, citando as escrituras. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus. E as forças do mal a temem. Jamais tente argumentar com o mal. Olha só, ele argumenta melhor do que você. Somente uma arma o faz tremer. A verdade de Deus. Ao memorizar as escrituras, você terá a verdade guardada no seu coração. Então, o que acontece? Gente, mas agora tem que memorizar um monte de trecho da Bíblia. E agora ferrou, né? Reza o Pai Nosso, gente. Apertou o negócio lá, ó. Põe o Pai Nosso. Põe lá o passe virtual. Põe lá uma oração. Põe um salmo no YouTube. Põe um louvor. Ai, nossa, eu tava ouvindo os louvores e cantando aqui em casa ontem. E, gente, que diferença que é depois dessas lives que a gente tá fazendo, as meditações. A gente ouvir um louvor e sentia. É uma sensação... não tem como não dizer que é uma sensação de sentir a presença do Espírito Santo tocando você. E isso a gente só sente quando a gente vai se permitindo vivenciar. É o processo de aprendizagem.
Ah, eu vou abrir aqui Você vai abrir sabe, vem muito aqui, quando você vai fazer uma tubulação, você vai fazer uma obra, você vai colocar uma tubulação para passar água, passar gás, passar fibra ótica, né? Só que você não vai salvo, assim, técnicas extremamente avançadas aí de construção, você não vai no mesmo dia, você vai lá e pá, vai abrir lá quilômetros de buraco subterrâneo, vai instalar todo o cano no mesmo dia, vai passar todo o sistema, fazer todos os testes que você tem que fazer para tirar as condições latentes, e de repente, pá, hoje eu pensei, amanhã a tubulação tá pronta. Não, é um processo de construção. Você vai montar a sua equipe, que são os princípios e valores, são as ideias que a gente vai trazendo assim da palavra de Deus, da verdade. Você vai abrindo esse buraco, você vai abrindo esse canal, você vai colocando os canos, vai colocando todo o sistema de bombeamento. E dia a dia, o que você faz? Você faz um pouquinho mais para a sua obra estar completa. Assim também é o nosso relacionamento com Deus, através das orações, através do sentimento que a gente vem fazendo, trabalhando bastante nas meditações. Então, o que acontece? A gente vai abrindo esse espaço, a gente vai abrindo esse canal de comunicação. Lembra que a gente falou do deserto espiritual? Quanto maior o seu canal de comunicação com Deus, mais fácil fica você superar os desertos da sua vida. Mais fácil fica também você resistir às tentações. E mais fácil fica você afrontar o mal. Gente, e funciona, tá? Funciona. Como eu já falei, eu vou falar de novo. São mais de 10 anos de estudo, de prática, nas terapias, que são várias terapias. Já trabalhei na desobsessão. E eu vou te falar que isso que tá falando aqui funciona. Funciona. Que você fala assim, minha cabeça tá erguida em Deus. Se não pense que vem falar mais alto do que eu, não. E aí você começa, colocar a verdade de Deus. Não tem como. Não consegue. O mal não consegue resistir. Você vence. Quando você tem... E tem uma coisa muito importante, que isso é para tudo na nossa vida, chamada inner game. Eu aprendi isso na hipnose. Inner game é você ter convicção do que você está falando dentro de você. Então você tem que ter... A fé, ela não é construída da boca para fora. A fé, ela é construída do coração para dentro. Então, você tem que ter muita certeza e muita clareza do que você está falando, do que você está afirmando. Por isso é importante a gente se educar. Olha que interessante. Por isso que é tão importante esse processo que a gente está fazendo aqui. Lembra que a gente viu as etapas do entendimento de Deus? Que a gente tem que assimilar, e não basta só assimilar, da gente fazer o devocional, de ler a Bíblia, anotar suas percepções, de você assimilar aquilo e você trazer aquilo para a sua vida prática. É assim que a gente constrói. Percebe a diferença? Então, o quarto fundamento. Aquele foi o terceiro, que é combater as forças do mal com a palavra de Deus. Quarto fundamento. Para derrotar a tentação. Esteja ciente da sua vulnerabilidade. Nunca fique arrogante ou confiante demais. Essa é a receita do desastre. E aqui eu até coloquei uma anotação que não estava no livro, mas que sim, para mim já é muito claro isso, porque eu tenho essa parte espiritual bem forte e eu quero compartilhar com vocês. Ninguém está acima do bem e do mal. A gente tem que lembrar, não, porque eu vou rezar todos os Pai Nossos, porque eu sei a Bíblia de cor, meu inner game tá em dia, minha autoestima tá em dia. Calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Que a rasteira pode chegar para todo mundo. Mas, presta atenção. Eu costumo pensar que enquanto estiver em Deus e trabalhando para Deus, Ele irá me proteger. O que isso quer dizer? A vida, a existência, ela é a obra de Deus. Certo? A nossa caminhada faz parte da obra de Deus. O nosso desenvolvimento, a nossa evolução, o nosso papel de maneira útil, funcional, construtiva e produtiva no nosso grupo familiar, na nossa comunidade, faz parte da obra de Deus. Então, quando nós estivermos alinhados com Deus, quando a gente faz as nossas orações sinceramente, a gente se permite realmente se transformar, então a gente está alinhado com a obra de Deus. Aí vai vir lá as tentações, vai vir às vezes um problema que vai te fazer chorar, vai te fazer ficar arrasada. O que você vai fazer? Você vai respirar fundo, você vai fazer essa dor, vai digerir, vai processar essa dor. Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que sofrer, você sofre. Mas vai chegar um momento que você vai pôr um ponto final.
Você vai pôr um ponto final, você vai respirar fundo. Você fala assim, agora tá na hora de eu recomeçar. Agora tá na hora de eu recomeçar. É assim que a gente vai vivendo, a gente vai vencendo o mal. Então a gente tem que estar ciente de que ninguém tá 100% imune a alguma coisa acontecer. Isso é muito importante, por quê? Porque é assim que a gente vigia. Orai e vigiai. Mas eu tô confiante que enquanto eu estiver caminhando com Deus e eu estiver seguindo bem o meu caminho da minha missão, do meu propósito em Deus, ele vai ter, você pode ter um exército de 1000 do oponente, eu vou ter um exército de 200.000 de Deus me ajudando e me protegendo. Então a gente tem que ter essa consciência. E aí eu coloquei aqui a rendição, a motivação, o que te motiva no dia a dia. O quanto que você entrega a sua vida para Deus. A gente esquece disso. E assim, eu não consigo deixar de pensar nesse exato momento o quanto que a gente quer receber, mas a gente acaba no dia a dia esquecendo de fazer essa construção aí do nosso gasoduto, oleoduto, né, do nosso duto aí, do nosso caminho, dos nossos canais de relacionamento com Deus, nossos canais de comunicação com Deus. Então, é uma confiança em Deus que você vai construindo, você vai sentindo e ampliando à medida que você vai vivenciando as situações. E aí você vai praticando o seu relacionamento com Deus. E é muito gostoso, gente, que aí você começa a perceber que certas coisas já nem te afligem mais. E sabe, é gostoso você perceber que algumas coisas que outrora te machucavam, ou você achava que você era muito pequeno para lidar com aquilo, que hoje você olha e fala assim, nossa, mas eu sou tão mais forte, eu cresci com isso. E é tão gostoso, é tão prazeroso você perceber que você conseguiu ir além. E isso é muito bom. E esse é o nosso caminho. Por isso que a gente tem a dopamina. A dopamina é que faz a gente ter os desejos, fazer as buscas. Porque a nossa vida é uma vida para ir além. Mas é em qual direção? Com o que a gente constrói? Os bandeirantes, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os bandeirantes, quando foram preparados para vir para a Terra, os espíritos deles, então o anjo estava lá explicando, então vocês vão ser contratados para entrar Brasil adentro, para pegar o ouro para os portugueses, para mandar para Portugal e tudo. Aí um deles falou assim, mas a gente não devia ter uma missão espiritual? Uma missão pro bem? Aí o anjo falou assim, mas o ouro é só o chamariz para a verdadeira missão de vocês, que é povoar o Brasil adentro. A gente não para pensar. Era uma terra, imagina o tamanho que é o Brasil. Hoje a gente tem essa noção, naquela época não tinha. Era uma terra enorme. Tinham que preparar pessoas para que elas pudessem adentrar essa mata, adentrar essa terra e começar a explorar de maneira de colonização mesmo. Porque à medida que eles iam, vários grupos, muitos grupos de pessoas, eles iam ao longo do caminho, ficando algumas pessoas. E essas pessoas foram construindo aldeias, foram montando grupos, aldeias, que depois viraram cidades, teve as capitanias, etc. Então o que acontece? O que é que você deixa na sua caminhada? É muito mais importante do que o verdadeiro chamariz do seu destino final. Entendeu? Quando a gente vai, a missão é a vida eterna, a salvação da alma, tá? Você vai chegar lá e falar assim, consegui, minha alma tá salva, a vida eterna. Só que você olha para trás, você dormiu o dia inteiro. Ou você olha para trás e você se tornou um ser humano que desenvolveu talentos, habilidades, você teve hobbies, você fez alguma coisa, uma prática esportiva, uma prática artística, uma prática intelectual, você conversou com pessoas, você despertou sorrisos ao longo dos lugares que você passava, você consolou corações aflitos, você vê aquela cena onde você caiu e chorou, o seu dia mais triste da sua vida, só que você dormiu e acordou no dia seguinte e recomeçou. Mesmo que com o coração aflito. Mesmo que com o coração machucado. E você tá aqui agora. Tem aquela música, acho que é aquela Tá Chorando Por Quê? Daquele conjunto preto no branco que ele fala, Deus mandou te dizer que vai curar você.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então, na verdade, uma hora as feridas se cicatrizam e a gente precisa se permitir humildemente entregar para Deus. Então, somos bons em enganar a nós mesmos. Não se ponham por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. E lembrar que elas começam aqui no pensamento. Lembre-se que é mais fácil manter-se fora das tentações do que sair delas. Então, por exemplo, tem uma situação que é muito delicada, né? Eu ouvi o Pablo Marçal, uma pessoa das redes sociais, falando um dia, né, sobre a questão do homem dar carona para a mulher. Ele falou assim, pode não haver nenhum mal, mas sempre pode ter alguém que vai olhar aquilo e ver um mal. Então aquilo em algum nível tem a aparência do mal. Então se aquilo tem a aparência do mal, eu tenho que evitar. Olha a situação. Então a gente tem que lembrar também da questão da aparência do mal. A gente fala, mas isso aqui, olha a relativização. A gente viu ontem como que a tentação se instala. Você começa a trocar as verdades por mentiras. Ah, mas nem é tão sério assim. Será que não? Então tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz, não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês podem fracassar facilmente como qualquer um. Mantenham a confiança em Deus. Ou seja, é manter a cabeça firme, gente. Vamos para a nossa meditação. Eu vou pegar uma aguinha. Peguem aí a aguinha de vocês. Hoje está calor. A gente vai fazer a nossa meditação maravilhosa para a gente ter um dia maravilhoso hoje. Vou tomar aqui minha aguinha. Gostaram de hoje? Comentem aí. Quem estiver assistindo gravado depois comenta. Então vamos lá. Respirando fundo. Fechando os olhos. Vai deixando o seu corpo bem leve, bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo. E solta. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, vai transformando todos os seus pensamentos. Pensamentos negativos se tornam pensamentos positivos. Você respira fundo. O ar vai iluminando a sua cabeça. E você relaxa 10 vezes mais agora. Seus olhos vão ficando bem tranquilos, bem relaxados. E você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo. E você relaxa. Vai sentindo essa luz no topo da sua cabeça, descendo pelo seu corpo, como uma espiral de luz, que vai limpando todas as células do seu corpo. Desde lá do topo da sua cabeça, e você começa a se concentrar cada vez mais no som da minha voz e nessa meditação. Você começa a se concentrar cada vez mais no som da minha voz e nessa meditação. E essa espiral de luz vai descendo por todo o seu tronco, seu quadril, suas pernas, seus pés. Vai descendo pelas raízes dos seus pés, atravessando todas as camadas do solo, até o centro da Terra. Vai chegando no centro da Terra, vai abraçando o centro da Terra e recebendo toda a nutrição. Você vai percebendo que todo o seu cansaço, toda a negatividade, todas as dúvidas e medos vão sendo cancelados imediatamente agora. Todo o seu cansaço, toda a negatividade, todas as suas dúvidas e medos vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo. Você vai sentindo que todo o seu cansaço, toda a negatividade vai sendo imediatamente cancelado agora. Você respira fundo. O ar sobe no topo da sua cabeça, vai iluminando seus olhos, sua boca, até as raízes dos seus dentes, da sua gengiva. Os músculos da sua face vão ficando 10 vezes mais relaxados agora. Seu corpo todo vai soltando agora, bem tranquilo, bem relaxado. Da sola dos seus pés saem raízes de luz que vão até o centro da Terra. Você totalmente conectado com a natureza, com a vida, com a dinâmica que rege a existência, com toda a existência, a vida eterna, a verdade de Deus, está subindo agora pela sola dos seus pés, subindo por cada célula do seu corpo. E seu corpo começa a se iluminar agora. Você foca toda a sua atenção no seu coração, e seu coração começa a expandir. Vai expandindo e vão saindo camadas de orgulho, egoísmo,
que vão sendo dissolvidos imediatamente agora de você. Você vai expandindo a luz do seu coração e vão saindo camadas de orgulho, de egoísmo, que vão sendo imediatamente dissolvidos de você agora. Você vai expandindo a sua luz e vão saindo camadas de orgulho, de egoísmo, que vão saindo imediatamente de você agora. E você vai expandindo. Vai ficando 10 vezes maior e mais relaxado e mais concentrado. Você fica agora 50 vezes maior e mais relaxado e mais concentrado, com pleno controle do seu corpo e plena atenção na minha voz. Então você agora vai ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que o seu país, maior do que o seu planeta. Então você respira fundo e você vai sentindo que você vai passando pelo espaço, você vai vendo todas as estrelas. E você vai vendo todo o espaço. E você vai subindo, passando por luzes coloridas, multicoloridas. Vai passando por uma camada com diversos símbolos. E você vai subindo até a fonte criadora de tudo que há. E aí você sobe. E você vai sentindo a presença de Deus envolvendo todo o seu corpo, naquela camada de luz de amor incondicional, vai envolvendo a sua cabeça, seus olhos, sua boca, seu pescoço, seus ombros, seus braços, seu tronco, seu quadril, suas pernas e seus pés. E você agora mentalmente vai adentrando o seu coração no jardim da sua alma. Você mentalmente vai adentrando o seu coração no jardim da sua alma. Você vai observando como está a sua alma nesse momento. A partir do momento que você começa a ter um novo entendimento do funcionamento da sua mente, das necessidades do seu espírito, de como construir o seu relacionamento com Deus. E você agora vai trabalhar na construção desse relacionamento com Deus. Você respira fundo. E aí, no jardim da sua alma, vá observando o ambiente em que você está, quem está com você aí agora. Vá observando tudo à sua volta. Quais são as cores, os cheiros, os movimentos. Você vai expandindo. E você vai observar que vai vindo uma equipe de luz. Uma equipe de trabalhadores, de obreiros de luz, que vão vir para te ajudar a construir o seu canal de conexão, de comunicação com Deus. Então você vai observando todos os seres de luz, da equipe de luz, os obreiros de luz, que estão aí com você no jardim da sua alma, para construir o seu canal de comunicação com Deus. E você vai vendo que eles vão reformando a sua alma. Eles vão usando rastelinho, eles vão fazendo trabalhos de jardinagem aí no jardim da sua alma, as flores, os frutos. E você vai expandindo a imagem do jardim da sua alma. E vai percebendo que eles vão colocando inclusive uma fonte no jardim da sua alma. Uma fonte que vai jorrando a água da vida. Uma fonte que vai jorrando a verdade da vida. E essa água sobe até o topo, bem alto no céu, e ela se conecta com Deus. Essa fonte, ela se conecta com Deus. Essa fonte, ela é nutrida pela verdade de Deus. Então você vai percebendo que lá do alto daquela camada de luz branca vai vindo muita luz, essa fonte começa a transbordar. E a verdade de Deus começa a transbordar na sua alma. Vá percebendo o solo se enriquecendo, a natureza se enriquecendo, as construções todas se enriquecendo, se transformando. Tudo que é ruim vai ficando bom dentro de você. Todos os pensamentos, sentimentos, sofrimentos negativos, nocivos, sabotadores vão sendo imediatamente cancelados e substituídos por pensamentos, sentimentos e oportunidades de crescimento na sua vida, em todo o seu ser. Todos os pensamentos e sentimentos, sofrimentos negativos e nocivos vão sendo imediatamente substituídos
por pensamentos e sentimentos positivos e possibilitadores e oportunidades de crescimento na sua vida. Então você respira fundo e vai vendo o seu jardim se expandindo, quilômetros, 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 hectares, hectares, a sua alma bem expandida, bem grande, bem feliz, bem leve, um sentimento gostoso de amor, de luz, de paz. E você agora vem trazendo todo esse jardim para dentro do seu coração. E esse jardim vai expandindo do seu coração para todas as células do seu corpo. Vai até o topo da sua cabeça, vai para os seus folículos, todos os buraquinhos do seu couro cabeludo vão recebendo essa energia. Vai saindo, seu cabelo vai crescendo mais forte, mais vivo. Vai percebendo os seus olhos, a sua visão parece que como se ela estivesse recebendo uma bênção de luz. Para você literalmente enxergar melhor, mas também para que você possa enxergar com bons olhos. Vá observando seus ouvidos, você vai percebendo a maneira como você ouve as coisas, como você interpreta as coisas que você recebe através da sua audição, e mais ainda, você vai percebendo o seu equilíbrio na vida, a sua caminhada na vida. Os seus ouvidos possuem todo um sistema de glândulas que é responsável pelo seu equilíbrio. Vá percebendo que todo esse sistema de glândulas vai sendo iluminado agora, vai te trazendo mais firmeza para caminhar na direção da luz e na verdade de Deus. E a partir de agora, todos os dias, a todo momento, você tem mais firmeza para caminhar na verdade de Deus e para caminhar na luz. A partir de agora, todos os dias, a todo momento, você tem mais firmeza para caminhar na verdade de Deus e para caminhar na luz. Então você respira fundo e vai percebendo que a partir de agora você tem mais firmeza para caminhar na verdade de Deus, para caminhar na luz. E isso te traz uma paz muito, muito, muito grande. E você agora mentalmente vai expandindo vai expandindo esse jardim da sua alma, todo reformado na verdade de Deus. Essa fonte do jardim da sua alma vem recebendo cada vez mais luz de Deus. E você vai expandindo para o cômodo que você está agora, vai expandindo para a sua casa, vai expandindo para o seu bairro, vai expandindo para o seu país, vai expandindo para todo o planeta Terra. Você vai expandindo toda a verdade de Deus para todo o planeta Terra. E você vai crescendo cada vez mais. Você vai crescendo e se fortalecendo. E você vai olhar lá embaixo a sua maior dor. Vai olhar lá embaixo a sua maior dor. E você vai ver o quanto ela é pequenininha. Você pega essa dor e você entrega ela na fonte de Deus. Você entrega essa fonte, essa dor na fonte de Deus. E essa dor vai subindo por esse tubo de luz da fonte. E você, amorosamente, diz a si mesmo: eu deixo ir. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu deixo ir. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E a partir de agora, todos os seus medos, inseguranças, dúvidas e frustrações estão imediatamente cancelados a partir de agora. A partir de agora, todos os seus medos, dúvidas, inseguranças e frustrações estão imediatamente cancelados a partir de agora. A partir de agora, todos os seus medos, dúvidas, inseguranças e frustrações estão imediatamente cancelados. Você respira fundo. E você começa a sentir essa leveza, vai sentindo essa fonte de Deus dentro do seu coração expandindo cada vez mais. E você agora começa a construir na sua estrada do futuro. Você começa a construir, vai observando mais detalhes na sua estrada do futuro hoje. Vá caminhando pela sua estrada do futuro. Vá observando se ela é uma estrada sólida, se é uma estrada mais frágil, se ela é estreita, se ela é larga. Vá observando, depois você me conta. Você vai caminhando pela sua estrada do futuro. E você vai abrir uma cortina e você vai para um novo ambiente na sua vida. Vá para esse novo ambiente,
onde você tem a verdade de Deus jorrando dentro de você, brilhando em você, através de você, nutrindo cada célula do seu corpo. Como é esse lugar que você está no seu futuro? Como é esse lugar? Quem são as pessoas que estão com você nesse lugar do futuro? Como você está se sentindo? Vá observando o cheiro desse lugar. Vá observando o sol levemente, juntamente com a brisa no seu rosto. Vá observando. Se você está num lugar fechado, se você está num lugar aberto, vá observando você conversando com Deus. Você olha para Deus, vá observando o que você está agradecendo a Deus nesse momento no seu futuro. Agradeça a Deus. Quais foram os grandes feitos que te levaram aí nesse lugar que você está agora? Vá observando o seu momento de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus. Você respira fundo e vai sentindo um alívio gostoso no seu peito, uma sensação gostosa de paz, uma sensação de missão cumprida, uma sensação de eu consegui, meu Pai. E você agora tem esse canal de comunicação aberto com Deus. É leve, tranquilo e permitido ter esse canal de comunicação aberto com Deus. E é um canal que é entre você e Deus. Somente entre você e Deus. E a partir de hoje, você se sente mais segura, mais confiante para se comunicar com Deus. E você começa todos os dias, a todo momento, a criar novas formas positivas e possibilitadoras de se comunicar com Deus. E todas as vezes que você se comunica com Deus, você se sente ouvido e você se sente em paz. Todas as vezes que você se comunica com Deus, você se sente ouvido e você se sente em paz. Todas as vezes que você se comunica com Deus, você se sente ouvido e você se sente em paz. Então você respira fundo e você começa a perceber que a sua vida vai mudar a partir de agora. Você vai conseguir acessar a sua sensibilidade de maneira construtiva, positiva, possibilitadora e funcional para te revigorar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você conversa com Deus. Sempre que você conversa com Deus, você se sente mais revigorado. E quanto mais revigorada você fica, mais você conversa com Deus. E mais você se sente revigorado. E você começa a ter cada vez mais bons pensamentos, bons sentimentos e boas ideias, boas ações, na direção do propósito maior da sua vida. A sua mente consciente e a sua mente inconsciente se unem à sua alma e elas vão trazendo dia a dia novas partes do propósito maior da sua vida. A sua mente consciente e a sua mente inconsciente se unem à sua alma e elas vão trazendo no seu dia a dia novas partes do propósito maior da sua vida, através de ideias, através de imagens, através de pessoas, através de situações, onde você já está com a sua mente aberta para perceber e captar. E tudo isso acontece de uma maneira muito rápida, fácil e elevada, positiva em Deus. Então você respira fundo, vem trazendo todo esse cenário futuro de vida para o seu coração, para você. Todo esse sentimento novo de vigor, a capacidade de realização, a felicidade. Você respira fundo e você traz para o seu coração. Você traz para o seu coração. E você vai retornando. Eu vou contar até 3, somente no 3 você vai retornar. 1. Venha dando passadas mentalmente, mexendo no seu corpo físico, braços, pernas. 2. Vai sentindo esse vigor, essa alegria, essa vontade de viver crescendo cada vez mais em você. E 3. Vá abrindo os olhos,
bem feliz, bem em paz. Como vocês estão se sentindo hoje? Como é que foi para vocês? Contem para mim. Como é que foi para vocês a meditação hoje? Eu vou ler o restinho vou ler a passagem para reflexão, as passagens para a reflexão de hoje. Então, hoje, dia 27, derrotando a tentação. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. É substituição. Uma coisa que eu esqueci de falar, vocês vão voltando, vão me contando se vocês estão bem, como é que foi para vocês. Quem estiver assistindo gravado, gente, lembra de comentar depois, nos comentários. É a questão da comunicação. A comunicação ela é muito importante, a maneira como a gente comunica as coisas, a maneira como a gente se relaciona, e na hipnose a gente faz muita substituição do que é ruim pelo que é bom, tá? Então ele fala aqui, ó, fuja dos pensamentos impuros e aproxime de qualquer coisa que leve a querer fazer o bem. E tem uma outra frase de Coríntios, lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Ou seja, é aquela história de dobrar, enverga, mas não quebra, entendeu? A Michelle, que conexão maravilhosa com Deus. Uma luz renovando todo o meu corpo, muita paz. Que linda, parabéns. Eu também gostei. Ai, eu fiquei tão feliz. Olha, eu vou te falar, eu tive uma visão tão gostosa, gente. Tão gostosa, tão levinha. E aí eu tava num lugar que tinha uma grama, naquela hora do futuro, e eu sentava na grama e eu olhava pro céu e eu conversava com Deus. É isso, é a minha conexão com Deus. E eu olhava pro céu e eu conversava com Deus. E eu conversava, eu sentia ele, eu agradecia, sabe? Um sentimento gostoso de missão cumprida. Então vamos em frente, para que a gente possa fazer valer realizar e manifestar essa visão de futuro, que é muito importante pra gente. Faz parte do nosso processo de desenvolvimento, a nossa felicidade prometida. Tá vendo aqui? Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão, sempre há uma saída. Versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. É aquele da frente. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Então a gente tem que, resistir. Eu falo assim, a gente tem que cultivar a vida. Então, cultivar a saúde física, cultivar a saúde mental, cultivar a nossa saúde espiritual, o nosso relacionamento com Deus, cultivar as virtudes, o bom caráter, curar as nossas crenças limitantes, nossos sabotadores. E eu vou viver quanto tempo Deus quiser. Porque enquanto eu estiver trabalhando para Deus, enquanto eu estiver em Deus e cultivando a minha saúde, cultivando a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho certeza que Deus vai me deixar aqui. Então, a gente tem que ter essa confiança. Que não importa o que aconteça, estando em Deus, Ele sempre vai mostrar um caminho pra gente. Pergunta para meditar. A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? E aí fica aquela pergunta. Como você age quando você passa por tentações na sua vida? Sejam elas assim, só de pensamento, sejam elas ligadas ao cultivo da sua saúde física, mental, emocional, intelectual, espiritual, sejam elas ligadas às suas relações, os seus relacionamentos, coisas práticas e mínimas do dia a dia, que são a gente exercer a nossa tolerância, etc e tal, ou sejam elas até num cunho muito maior e muito mais perigoso. As tentações de vícios, as tentações de sedução, de distorção da questão sexual, da energia sexual. Então, as questões de praticar mesmo grandes, vai ficar gravado aqui, pessoas que cometem delitos, cometem crimes. Importante lembrar que a todo momento você pode mudar. Você pode chegar agora e falar assim, eu vou começar a mudar agora.
Só que um vaso vazio, ele é preenchido por qualquer coisa. Então, você é responsável por preencher o seu vaso. Então, busque informações positivas, busque... a gente tem que preencher o nosso vaso um pouquinho de cada coisa, percebe? Um pouquinho com a saúde física, cuidar da alimentação, tem que cuidar um pouquinho da saúde mental, com ideias que renovam, que mostram pra gente como que é o ideal pra gente se relacionar e se comunicar, o que faz bem pra gente ter uma boa postura, uma boa conduta no dia a dia. E como que a gente se coloca num mundo, num sistema mais amplo, na nossa família. A gente enxerga as pessoas com amor? A gente olha o pai e mãe, ai, mas é tóxico, porque o chefe é tóxico, o vizinho é tóxico. A Denise, todas as manhãs ficam muito especiais com você. Ai, sinta-se abraçada, gratidão. Eu até printei que eu vou guardar. Porque tem a da Michelle e tem o seu. Todas as manhãs ficam muito especiais com você. Gratidão, Denise, você tá firme e forte. Fico muito feliz, muito grata. Ainda vamos nos encontrar, abraçar. Muito. Então, a gente tem que pensar nisso. Quem sou eu no mundo? E a única coisa que impede a gente de melhorar, gente, são as nossas crenças limitantes e os nossos sabotadores. Ah, mas eu não presto pra nada. É real, eu já trabalhei com pessoas na terapia que em algum momento da vida cometeram pequenos furtos. E aí você vai visitar aquela cena no procedimento que você tem um nível de consciência amplificado, pura baixa autoestima. Pura baixa autoestima. A pessoa fazendo aquilo e ela pensando assim, eu não sirvo pra nada, ninguém vai reparar mesmo, ninguém vai gostar de mim mesmo. Mas eu preciso te contar, e eu vou falar, se tocar alguém que tá aqui, mas também porque vai ficar gravado. Você é amado. Parece um clichêzão, né? Mas é verdade. Eu tenho certeza absoluta que tem alguém que te ama. Mas você precisa ajudar Deus a te ajudar. Você precisa fazer a sua parte. E aí é que a gente esquece. Então, eu quero agradecer a vocês. Ai, Denise, Michelle, gente, todo mundo que tá aqui presente, quem sempre participa no ao vivo, quem assiste gravado, lembre-se depois de comentar. Os feedbacks são importantes para eu saber, assim, que nem a Michelle falou, que conexão maravilhosa com Deus. Eu também senti. É gostoso saber que vocês estão sentindo o que eu sinto, que vocês estão tendo as percepções que eu também tô tendo. Porque a gente vê que a gente tá caminhando junto. E eu fico muito feliz. E eu quero agradecer por vocês me darem essa oportunidade de poder compartilhar com vocês toda essa minha vontade de falar sobre Deus, esse meu compromisso de falar sobre Deus e esses meus conhecimentos que eu vou trazendo a mais, as histórias que eu conto. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo grande, desejo a todos um ótimo dia. Amanhã tem mais, às 7h07 da manhã, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Amo vocês. Tchau, tchau.